Oh glória, se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo posso naquele que me fortalece. Até aqui nos ajudou o Senhor. Esta é mais uma oportunidade para nos preparar e receber a palavra de Deus. Seja muito bem-vindo ao canal Visão Link. Temos falado até agora sobre a importância dos cultos prestados a Deus. E nesta oportunidade quero vos falar acerca de como vencer o maligno e seus males. A você que é uma pessoa muito especial, pois Deus lhe criou e determinou o seu futuro. Talvez você não se deu conta ainda, talvez você nem saiba. Todavia, quando Ele lhe formava, Ele escrevia a sua história e para que você receba o que Ele tem preparado para a vossa vida, necessário é se colocar na presença do Senhor, obedecendo a sua voz que está em sua palavra, Bíblia Sagrada. Se você se posicionar, ouvir a palavra de Deus e obedecer, você comerá o melhor desta terra e todas as promessas de Deus prometidas a você vão se realizar. Quando você colocar Ele no centro de sua vida, eu costumo dizer em todas as situações embaraçosas que enfrento, entre você e eu, pessoa ou situação contraditória, eu digo, entre você e eu está o Senhor Jesus Cristo. Sendo assim, não importa o dia, se você colocar o Senhor Jesus no centro de sua vida e entregar a Ele o controle, deixando o leme em suas mãos, cedendo o melhor lugar para Ele, a cadeira. Por que a cadeira? Porque muitas vezes nós sentamos na cadeira e colocamos Jesus aos pés dela, e ao contrário, nós temos que preparar uma cadeira, colocar Jesus e ali aos seus pés nós temos que entrar em sua presença. A mensagem de hoje está centrada na recomendação do apóstolo Tiago, do discípulo, Tiago, registrada em Tiago capítulo 4, a partir do versículo 7, que diz: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Aproxime-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração, entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Isso está registrado em Tiago 4, do 7 a 10. Preste bem atenção. O versículo 7 diz que nós devemos submetermos-nos a Deus, sujeitar a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de nós. A palavra Satanás significa adversário. Ele também é chamado pelo nome de diabo, que significa acusador ou caluniador. Escute bem, caluniador. E também Beelzebu, que significa o Deus das moscas. Nós vemos também que ele pode ser considerado como Mamon, o Deus do dinheiro, entre outros. No Novo Testamento, melhor dizendo, se aplica o termo príncipe ou chefe dos demônios. Ele é chamado dragão, uma referência à sua astúcia, malignidade e veneno. A passagem que se refere em dragão, antiga serpente, é uma referência à sua astúcia, misturada com sua natureza destruidora, conforme está escrito em Apocalipse 12:9. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Portanto, queridos, as Escrituras aludem a Satanás, o diabo, como uma personalidade real e não como símbolo do mal, como muitos observam. Inclusive, existem desenhos e personagens de filmes e novelas que o apresentam como bonzinho, apresenta ele como bonzinho, ou aquele que resolve os problemas. Porém, ele está neste mundo e tentando conquistar o maior número de pessoas possível para sua causa maligna.
Todavia, embora ele tenha muita influência e conquistado muitos adeptos, é possível vencer o maligno. Aqui no versículo 7 do texto lido em Tiago, existe uma receita perfeita para aqueles que desejarem receber o melhor, o que vem de Deus em Cristo Jesus. A primeira coisa a fazer é nos sujeitar a Deus, submeter a Ele. Esse é um elemento imprescindível para a vitória na vida espiritual e em todas as áreas de nossas vidas. Essa receita é somente para aqueles que se tornarem humildes. Somente pela humildade que a graça de Deus é concedida. Quem se sujeita é quem se torna submisso. Humilde de espírito, reconhecendo suas próprias fraquezas na esfera espiritual. Isso é uma lei. Submeter ao comandante. Veja que os das seitas ocultistas ou do erro se submetem aos seus comandantes. Nós, os cristãos, crentes e todos aqueles que desejarem libertar-se precisam se submeter ao nosso comandante. Esse é o primeiro passo, submeter ao nosso Deus, para que possamos ser libertos das investidas do maligno, pois estamos diante de um inimigo feroz. Nós não fracassaremos se estivermos sujeitos a Deus, se formos obedientes ao Senhor Jesus e estivermos sujeitos embaixo da sua vontade e das suas ordens. Depois de nos entregar completamente, submeter, ele diz: resista. O verbo interpretado sugere uma oposição vigorosa, ser valente, ficar cara a cara com o adversário, como ficara os heróis da fé registrados na Bíblia Sagrada. Você veja que tanto Abraão, Moisés, Josué, Davi, Gideão ficaram cara a cara com o adversário. Inclusive Davi enfrentou o gigante. Como? Sujeitou-se a Deus e resistiu o maligno. Foi por esse motivo que ele tombou, o inimigo caiu. Isso simplesmente é sujeitar a base. Qual é a base de sustentação? É obedecer a Deus, seguir aos exemplos de seu Filho Jesus Cristo e ter comunhão e agradar ao Espírito Santo. E engajar ativamente em um combate significa manter agressivamente a retaguarda e se opor ao maligno, lutando, como disse esse mesmo homem de Deus, Tiago. O apóstolo São Paulo também, ele diz em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3, o seguinte: pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas e, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. E estaremos prontos para punir todo ato de desobediência, uma vez estando completa a obediência de vocês. Isso está registrado em 2 Coríntios 10, do 3 ao 6. Veja também Efésios 6, versículo 10 a 18. Ali fala sobre a armadura de Deus, as peças, as ferramentas que nós devemos usar para vencer o maligno. A primeira mensagem que nós comentamos agora, ela trata, nos instrui sobre nossa maneira de guerrear. As armas que nós lutamos não são mundanas. A segunda mensagem, ela fala sobre as armas de nossas guerras, os instrumentos, as ferramentas. Tanto uma quanto a outra nos fala sobre sujeição, obediência. Tudo isso significa ficar firme contra o diabo. Ele vai sugerir que você faça determinadas coisas porque quase todos estão fazendo. Isso é uma enganação, mas você precisa dizer: eu não posso, porque o Senhor da minha vida não terá prazer em mim. Isso não agrada ao meu Deus. Fazendo assim,
você estará resistindo ao diabo pela sua fé. Se você continuar sujeitando-se a Deus e resistindo ao diabo, todos os dias ele vai cansar e fugir de você. Tomar atitudes firmes contra o maligno, resistir às tentações e ao mundanismo não será nada fácil. Porém, é nossa obrigação. Isso significa obedecer. Resistir ao diabo pode ser mais difícil ainda. Todavia, somente alcançaremos o sucesso e triunfaremos em Cristo Jesus quando resistirmos às oferendas do maligno pela nossa fé e perseverança, pelo poder do Espírito Santo e usando a palavra de Deus. Nós poderemos resisti-lo e fazê-lo fugir. Depois, triunfaremos. Toda vez que Satanás, o diabo e seus aliados nos sugerir ou nos mandar pecar, fazer algo que desagrada a Deus, através de sentimentos, desejos, vontades de fazer o que Deus reprova, normalmente é isso que ele propõe, tudo aquilo que Deus reprova. Veja que no começo da criação, Deus apenas disse para não comer certo fruto, quer dizer, Deus reprovava. Foi isso que Satanás fez, sugeriu a Eva, que sugeriu a Adão, para comer aquele fruto. E aqui nós vemos que essa sujeição é nossa obrigação, ou seja, obrigação de dizer: você está no lugar errado, motivando a pessoa errada. Eu te repreendo no nome do Senhor Jesus. É importante lembrar sempre que somente o Senhor Jesus pode repreender a Satanás. Portanto, depois de fazer a oração e usar de autoridade contra o maligno, contra o império das trevas, devemos dar o ultimato ao diabo, dizendo: o Senhor te repreende, Satanás. Foi isso que muitos fizeram, inclusive o próprio Daniel, quando chegou, inclusive Pedro, os apóstolos, eles sempre usavam esse termo: o Senhor te repreende, Satanás. Inclusive, um anjo, quando saiu para guerrear contra ele, também disse: o Senhor te repreende, Satanás. Agindo assim, você estará dizendo à população do inferno: eu não vou obedecer à voz de vocês, eu estou sujeito ao meu Deus. Oh glória! Em tudo precisamos submeter a Deus. Obedecer ao Senhor é viver dentro daquilo que Deus tem determinado para nossas vidas. Obedecer a Deus e resistir ao diabo realmente não é nada fácil, pois Satanás conhece os pontos fracos do ser humano. Se o seu ponto fraco é bebida alcoólica, é drogas, é prostituição, é cobiça, é inveja, é avareza, apego aos bens materiais, ele vai te colocar cara a cara com essas situações para você sentir o cheiro daquilo que você está vendo, olhando, ouvindo, desejando comer ou beber, porque ele é astuto, ele sabe o seu ponto fraco. Ele vai querer tocar e destruir as suas ofertas, ou seja, aquilo de melhor que você oferece a Deus, propondo outras coisas para você participar. Ele vai dizer: isso não vai te fazer mal, não precisa se preocupar, estamos em outra era, todos estão fazendo. Ele sempre vai se opor ao que Deus ordenou e você precisa estar firme em sua fé e pronto para dizer: eu resisto a você pela fé em nome do Senhor Jesus e não vou fazer isso que estás me propondo. Uma ótima estratégia para vencer as tentações é abrir um jejum sobre o assunto que está sendo tentado. No momento da tentação, você pode abrir um jejum por tempo indeterminado para você vencer durante algum período de tempo aquela tentação. Veja que Tiago diz a seguir: aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Observe que Satanás oferece tudo aquilo que nos afasta da presença de Deus. A Bíblia Sagrada, porém, nos orienta a nos aproximar do comandante, do Todo-Poderoso Deus. E nosso Deus deseja ter uma intimidade conosco. Por isso que Ele recomenda sempre através dos seus santos profetas, para que nós venhamos nos aproximar dele. Por isso,
o homem de Deus, que teve intimidade com ele, disse: sujeitai-vos a Deus, resista ao diabo, e a seguir aproxime de Deus. Tiago aqui está dizendo: quanto mais você se aproximar de Deus, quanto mais você clamar, louvar e fizer a sua vontade, realizar os desejos do Deus vivo, mais ele vai estar perto de você e o diabo não vai resistir e fugir. A seguir, ele diz: limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Por que limpar as mãos? Porque é em nossas mãos que estão as obras. É nas nossas mãos que estão todo o conteúdo das nossas vidas, e é através delas que buscamos nossa prosperidade. Mente dividida ou duplo ânimo nada mais é do que um dia eu creio, outro não. Um dia você acredita, outro dia você desacredita. Purifiquem o coração significa retirar conceitos e preconceitos formados pela sociedade maliciosa e enganadora. Remover pensamentos facciosos que entristece e afasta a presença do Espírito Santo da nossa vida. Isso é uma receita para nós andarmos com Deus. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Tiago estava recomendando: olhem para os vossos pecados, olhem para o que vocês fizeram de errado e se arrependam. Peçam perdão a Deus, lamentando e chorando. Quem se arrependerá nos dias de hoje, em meio a tantos ensinos de desobediência? Veja só, usar até um argumento que não se pode corrigir os filhos mais. Qual é esse pretexto? Simplesmente das pessoas viverem em rebeldia. Quem jejuará para buscar a presença de Deus? Se vestir com pano de saco significa lamentar, chorar, se humilhar para mostrar que está arrependido. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Aqui ele está dizendo: vocês que têm pecado e estão festejando dia após dia, sorrindo como se nada estivesse acontecendo, comecem a chorar. Comece a andar em tristeza, ou seja, conscientes de que têm transgredido as leis do Senhor, e com inteireza de coração se arrependam e peçam perdão, porque Ele é misericordioso e olhará para vós e perdoará os vossos pecados, trazendo sobre vós um tempo de novidade agradável aos olhos do próprio Deus. Tiago disse: humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. A humilhação, a sujeição é a primeira receita, digamos, o primeiro degrau para se aproximar de Deus, para ser honrado e para receber a sua essência. A essência de Deus é a melhor fragrância que existe em sua igreja. Quando estamos cheios da essência de Deus, somos como os melhores frascos, pois de dentro de nós vai exalar o perfume do Espírito Santo. Deus deseja fazer muito mais pela sua vida, meu amigo e minha amiga. Sujeite-se a Deus, resista ao maligno e seus males, resista às tentações. Tudo que o inimigo de Deus propor ou pedir para você fazer, não faça. Em o nome do Senhor Jesus, não faça, porque verdadeiramente Ele quer destruir você. Deus deseja fazer muito mais pela sua vida. Sujeite-se a Deus, resista ao maligno e seus males, resista às tentações. Não permita que o diabo te engane. Não ceda, porque tudo que ele lhe incentivar a fazer são coisas que vão lhe afastar do Espírito Santo e de Deus, te levando a um nível espiritual aonde você estará diminuindo e não crescendo. Você vai regredir. Você regredirá ao passo que Deus deseja que você suba degraus por degraus em sua vida espiritual para se aproximar cada vez mais até se
tornar cidadão dos céus. A humilhação faz com que estejamos na presença de Deus e recebamos mais do Senhor. Peçamos perdão dos nossos pecados com humilhação e dedicação à obediência, pois as bênçãos de Deus só chegam através da humilhação e obras que o agrada. Quando reconhecemos de fato que não somos nada, as coisas acontecem e alcançaremos o que o Senhor tem prometido em sua palavra. Paz seja convosco. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Em o nome poderoso do Senhor Jesus, nós desejamos que esta palavra alcance a tua consciência, o teu interior e que você venha realmente se aproximar de Deus. Quero contar aqui rapidamente um pouquinho do meu testemunho. Há um tempo atrás, a minha esposa não suportou as pressões espirituais, as enganações, ela não suportou aquela situação e ela resolveu nos deixar, resolveu sair de casa. Agora veja só o que eu quero dizer para você. Durante todo este tempo, o que eu tenho aprendido é resistir ao diabo. Sabe por quê? Nas áreas mais vulneráveis, na situação mais difícil da minha vida, eu fui tentado aproximadamente 10 anos. E eu tenho certeza do que estou falando, porque esta mensagem foi interpretada, ela veio a mim, não foi simplesmente de ler, foi de viver. E aí eu aprendi com Rick Warren, aprendi com Ken Davis, algumas pessoas notáveis, Daniel Mastral, como eu cito em minhas mensagens, porque são fontes de bênçãos na minha vida. Eu aprendi que nós precisamos estar atento e guerrear legitimamente, porque senão nós caímos. Durante todo esse processo foi terrível mesmo. Pessoas que se diziam estar do meu lado, que comiam no meu prato, cooperaram. Agora cooperaram não foi com Satanás, na verdade cooperaram foi comigo, porque o Senhor me atraiu a Ele. Eu fui para o altar e aqui estou para dizer a você que esta mensagem ela é muito forte. Se você quiser vencer o maligno, você precisa primeiramente sujeitar-se a Deus, em seguida resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não temas, o Senhor está contigo quando você estiver com Ele, e grandes coisas vão acontecer em sua vida. Que Deus vos abençoe, que você medite, reflita, volte a ler e pratique, porque eu tenho certeza que muitos testemunhos você vai contar também. Na próxima mensagem eu estarei contando um pouco mais do meu testemunho, porque hoje já tenho a vitória garantida. Por quê? Porque me sujeitei ao Senhor, resisti ao diabo e ele, ainda que continua tentando, mas ele não resiste, ele sempre foge, porque maior é o Deus que eu sirvo do que aquele que está no mundo. Se Deus é por nós, glória, fique na paz do Senhor Jesus. É tudo que tenho, recebe o meu nome.